Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar com os fundamentos da Link, mostrando agora como usar os métodos de particionamento, skip take, para realizar a paginação de dados. Eu vou apresentar o princípio básico de utilização destes métodos, visto que dependendo do cenário da paginação, a complexidade pode variar. Então, quando nós temos uma grande quantidade de informação para exibir em uma aplicação, se a exibição dessa informação for feita de uma vez, nós teremos diversos problemas. E dentre esses problemas nós podemos destacar problemas no tráfego de rede, devido à grande quantidade de informação, problemas de memória, devido à grande massa de dados a manipular, e um desempenho ruim, devido à lentidão causada por essa grande quantidade de informações que temos que trabalhar e exibir. Então, para resolver esses problemas, nós podemos usar a paginação de dados. Então, o que é a paginação de dados? De forma geral, nós podemos dizer que a paginação é uma técnica que é usada para dividir um grande conjunto de resultados em vários resultados menores, que nós chamamos de páginas, e que essas páginas estão conectadas entre si. Em cada página são exibidos um determinado número de resultados, onde nós podemos navegar entre essas páginas e para percorrer o conjunto de resultados. Então, as vantagens em aplicar essa técnica são as seguintes: nós vamos ter uma transferência de dados mais rápida. Isso ocorre porque nós temos menos dados trafegando na rede. Teremos um melhor gerenciamento da memória, porque não estamos mostrando todos os dados de uma vez só. E com isso nós vamos ter um melhor desempenho geral na aplicação. Agora, cabe destacar que numa arquitetura cliente e servidor, o número de requests entre o cliente e o servidor pode aumentar. Aí nesses casos, você pode usar diversas técnicas, como por exemplo, você pode obter os dados de uma vez só, armazená-los localmente e em seguida fazer a implementação da paginação do lado do cliente. Essa seria uma das técnicas envolvidas aqui na paginação. Então, para implementar a paginação, nós podemos usar os métodos skip take da Link. E o princípio básico é o seguinte: na implementação nós vamos precisar definir o número da página, da qual nós vamos obter os dados, e o tamanho da página, que vai indicar o número de registro por página que a página vai conter, que nós vamos exibir naquela página. Basicamente, essas duas informações são as fundamentais. Usando essas duas informações, nós podemos criar uma fórmula genérica, que seria uma fórmula padrão para a paginação, que seria o seguinte: olha, a partir da minha fonte de dados representada aqui pelo data source, eu vou usar os métodos skip, vou ignorar uma quantidade de número de páginas multiplicado pelo número de registro por página, e a seguir eu vou tomar esse mesmo número de registros. Então, por exemplo, se eu quero exibir os dados da página 1, então aqui, basicamente eu só vou tomar a quantidade de registros que foi definido por página. Na página 2, eu vou ignorar a quantidade inicial e vou tomar a quantidade de registros, que seria a segunda página. E assim, aplicando essa fórmula, nós podemos implementar uma paginação básica. Então agora eu vou mostrar um exemplo básico de aplicação dessa fórmula, utilização de skip e de take, onde eu vou usar uma fonte de dados em memória, uma aplicação console, e eu vou mostrar o funcionamento da paginação com skip e take. Então eu vou abrir aqui um projeto já criado em um projeto console. Aqui eu criei uma classe aluno e aqui está a minha fonte de dados. É uma classe, eu tenho as propriedades ID, nome e o curso do aluno, e aqui eu já forneci alguns dados que eu vou usar para o ID, para nome e para o curso. Então aqui eu estou trabalhando com uma quantidade de 16 registros em memória, só para a gente mostrar e exemplificar a atuação do skip e do take. Então agora eu vou aqui na classe Program e vou implementar essa paginação. Então a primeira coisa que eu tenho que definir é o número de registros por página e o número da página. Então, como eu tenho 16 registros, eu vou trabalhar inicialmente, definindo que eu quero exibir 4 registros por página. E o número da página, vou definir uma variável aqui para a gente tratar o número da página. Como eu estou numa aplicação console, eu vou usar aqui um laço do while.
para mim está sempre exibindo as informações no console. Então, inicialmente, eu vou solicitar a informação do número da página, qual página o usuário vai exibir. Como eu tenho 16, eu vou ter no máximo 4 páginas, né? Aqui eu tenho essa informação aqui tem que ser informada dada a limitação aqui do nosso cenário. Então eu vou informar o número de página que eu quero exibir, de 1 a 4. Eu tenho 16 registros, eu vou ter 4 páginas aqui. Essa informação vai ser recebida via console, né? Então eu vou usar aqui um try parse, um console readline, e vou receber isso numa variável que vai ser o meu número da página. Então eu vou ter basicamente essa estrutura, olha. Eu solicito o número da página, leio essa informação do teclado e armazeno aqui na minha variável número página. Aí eu vou verificar se a informação for maior que 0 e menor que 5, se tiver entre 1 e 4, eu vou definir a seguinte lógica. Então aqui dentro eu vou definir agora, ó, os dados que eu vou querer exibir. Então para isso, ó, eu vou obter minha fonte de dados que está definida aqui, ó, na classe aluno. Aqui, ó, eu tenho um método estático getAlunos que vai me retornar os dados. Então eu vou acessar a classe getAlunos e vou invocar esse método. Ficaria assim, ó, aluno, vou incluir a referência aqui, ó, vou acessar o método getAlunos e aqui eu vou aplicar aquela fórmula. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, para me obter e exibir as informações, eu vou aplicar a fórmula. Eu vou saltar o número de página, que é a minha variável que eu estou informando aqui, ó, o valor dela, menos 1, e vou multiplicar isso pela quantidade de registros que eu quero exibir, que são registros por páginas. E aí, vou aplicar o take e vou tomar esse número de registro por página e vou dar um toList aqui. Então, por exemplo, se eu informar 1, o número de página vai valer 1. 1 menos 1 vai ser 0. Então, ó, eu não vou saltar nada e vou tomar a quantidade de registro que vai ser 4. Então, eu vou exibir 4 registros. Se eu informar 2, 2 menos 1 vai ser 1. 1 vezes 4 vai ser 4. Eu vou saltar 4 e vou tomar 4. E assim eu vou navegando usando aqui o número de página e aplicando aquela fórmula padrão. Então, aqui eu vou ter sempre a quantidade de registros que eu vou exibir. Então eu posso trabalhar com isso. Vamos colocar aqui, ó, a informação da página que eu tô. Vou informar o número da página aqui. E aqui agora, ó, eu vou usar um for each. Vou chamar aqui aluno, o item da minha coleção em memória que eu vou exibir. Isso está aqui na minha fonte de dados alunos, que são os dados que eu quero exibir. Aí eu vou usar um console writeline, ó, e vou exibir as informações. O ID, o nome e o curso. E está pronto aqui o nosso exemplo de paginação em memória, usando aqui o skip e o take, numa aplicação console. Se eu executar aqui, eu vou obter o seguinte resultado. Eu vou aumentar um pouco aqui para a gente acompanhar e vou estender aqui, ó. Então aqui, ó, informe o número de página entre 1 e 4. Vai informar a página, o valor da página 1 aqui, ó. Olha aqui, ó, o número da página, os 4 primeiros, ó. 1, 2, 3, 4. Vou na segunda página, olha lá. 5, 6, 7, 8. Vou na terceira página. 9, 10, 11, 12. E na quarta página, 13, 14, 15 e 16. Então, olha, ó, eu realizei a paginação aqui percorrendo todo o meu conjunto de registro, navegando pelas páginas, informando o número da página. Naturalmente, devido às limitações aqui do nosso cenário, de uma aplicação console, eu posso melhorar bastante essa implementação. Mas aqui o princípio da atuação de skip e de take já foi mostrado, né? Olha, então aqui é uma coisa bem simples, mas você vê que ele já atua de forma a realizar a paginação aqui no meu caso, trabalhando com esses dados em memória. Então a seguir eu vou mostrar um exemplo prático de uma paginação usando uma aplicação web e usando o Entity Framework Core, que é um cenário mais comum, né, que você usa a paginação. Então eu vou abrir aqui o projeto ASP.NET Core MVC criado no Visual Studio 2022. Eu estou usando o Net 7, olha. Estou usando o Net 7 e aqui eu já referenciei o Microsoft Entity Framework Core e estou acessando o banco de dados SQL Server. Os dados que eu vou utilizar aqui, vou abrir aqui o meu SQL Server Management Studio, olha. Vai ser do banco de dados Northwind, que é um banco de dados de teste, né?
Então eu vou acessar essa tabela Products com essas informações. Eu não vou exibir todas as informações. Então eu vou acessar o Northwind, a tabela Products, e vou exibir aqui o Product ID, o Name e o Unit Price. Então para isso, ó, eu defini aqui em Models, em Product, as propriedades que eu vou exibir, ó, o Product ID, o Product Name e Unit Price. E no arquivo de contexto, appdbcontext, que é herda de dbcontext, eu estou definindo um mapeamento para aquela tabela Products. Mapeando aqui, ó, essa entidade Product que eu criei aqui para essa tabela Products aqui do banco de dados Northwind. Esse banco de dados, você pode baixá-lo aqui, ó, Northwind Database GitHub. Você clicando aqui, você tem os scripts para gerar o banco de dados, inclusive no Azure SQL Database. Então são esses dados que eu vou exibir. Ele possui 77 registros. Então eu defini o arquivo de contexto, a minha entidade para fazer o mapeamento. Aqui na string de conexão, eu estou fazendo a conexão, ó, com o banco de dados Northwind. E no netset, importante, você tem que definir, ó, o Trusted Service Certificate igual a True. Então, a partir do netset, houve uma alteração lá no pacote SQL Data Client. E a string de conexão agora, ela precisa, no ambiente de desenvolvimento, você fornecer essa informação para poder acessar o banco de dados no ambiente do SQL Server. Eu explico isso aqui, ó, nesse artigo. Tem um artigo aqui, ó, EF Core Conexões SQL Server com encrypt igual a True. Ó. Aqui eu estou explicando o motivo, né, e como resolver o problema. Você tem que incluir no ambiente de desenvolvimento, né, na produção você vai usar um certificado. Então basicamente é isso. Então aqui eu estou definindo a string conexão e toda a lógica de paginação está definida aqui nessa pasta paginação. Aqui, olha, de maneira bem resumida, eu estou definindo aqui uma classe abstrata, que é a classe base que eu vou usar para implementar a paginação. Aqui eu estou definindo, ó, a página atual, o tamanho da página, o contador de página, o contador de linha. Estou obtendo a primeira linha, a última linha. Nessa classe, na classe PageResult, eu estou definindo aqui, ó, uma classe fortemente tipada para obter os resultados e propriedades de um conjunto de resultados aqui, ó. Note que ela herda de PageResultBase. Então aqui eu vou ter o retorno dos resultados. E a paginação é feita aqui, ó. Então aqui eu estou criando uma classe estática num método estático, um método de extensão getPaged, é um método de extensão para iCareable. E aqui, olha, aqui está a aplicação da fórmula, ó, o meu conjunto de resultados, o skip, o take, o tamanho da página e aqui o retorno para toList e aqui eu vou exibir o resultado. Então esse é um exemplo simples também, mas que já faz a paginação numa aplicação ASP.NET Core MVC. Então a view, ó, que eu estou usando, eu tenho um controlador aqui, ó, onde eu estou injetando aqui o meu contexto, né? O contexto, olha, eu registrei o contexto como um serviço aqui na classe Pragma, definindo o provedor do banco de dados que eu estou usando e a string de conexão. E a seguir aqui no controlador, ó, eu estou injetando aqui a instância do meu contexto, não estou usando repositório, isso aqui é apenas uma demo, né? E aqui na ViewIndex, ó, eu estou usando um método getPage e estou passando a página que eu quero exibir, ó, por padrão eu estou informando o valor 1, quando não for informado nenhum valor, e a quantidade de registro por página, que eu estou exibindo 8 registros por página, isso aqui eu posso alterar. Então aqui, ó, eu vou usar esse método de extensão getPage e vou exibir na view. A view, ela está aqui, a ViewIndex, ó, ela está usando, ó, o PageResult, montando uma tabelinha HTML com o ID, o nome do produto, o preço, e aqui, ó, eu percorro o conjunto de resultados e exibo as informações. E monto aqui embaixo o índice das páginas para mim poder navegar. Basicamente é isso. Então, esse seria um cenário onde você usa a paginação com mais frequência. Uma aplicação console, como eu mostrei anteriormente, é mais difícil, né? Essa implementação aqui, ela é bem específica aqui, usando o Entity Framework Core, e é também bem básica. Com uma Web API, você teria que levar em considerações outras questões que você teria que implementar, né? A paginação, ela tem uma grande variedade de implementações. Então, executando aqui, ó, eu vou ter o seguinte resultado na minha aplicação aqui, mapeando e paginando as informações do banco de dados Northwind na tabela produtos. Olha aqui, ó, aqui está quantas páginas eu tenho. Então, ó, 8 por páginas. Então, ó, na página 2, na página 3, estou navegando, ó, posso ir para a última página, ó, tenho 77 registros, posso ir para a primeira. Então é uma implementação simples, mas funcional, onde nós estamos usando o skip e o take da link para implementar essa paginação. Então era isso, até a semana que vem.